É a mesma, daqui a ser feita a ti, é a visão do Raimundo, que dá aqui uma divisão de 50% para cada um dos dois, para Kamala Harris e também para Donald Trump. Quanto a ti, quem achas que terá vencido este debate e quais são também as notas que daqui avanças como sendo os teus porquês? Eu não sei quem foi quem venceu esse debate, não é? O vencedor será declarado em novembro, não é? Porque a história dos debates mostra que nem sempre quem vence debate hoje vence as eleições presidenciais. O Certo. mesmo aconteceu em 2016, quando Hillary Clinton venceu muitos debates com o presidente Trump, mas depois acabou por perder a eleição presidencial. Creio que só em novembro saberemos quem foi o vencedor deste debate de ontem, mas nesta altura, enfim, é quase não objetivo dizer que quem ganhou foi um ou outro. Depois, imagina dizer que quem ganhou foi Kamala Harris e depois perde a eleição em novembro. Então ganhou o quê? Né? Quer dizer, não ganhou nada. Né? Mas também falaria Trump. Dizer que ganhou Trump e depois perde a eleição em novembro, ganhou o quê? Né? Quer dizer, o fim último deste debate é ganhar a eleição presidencial. Quem ganhar a eleição presidencial, então, ganhou o debate. Até lá, vai continuar a ser uma incógnita. Certo, mas em termos de abordagem e, digamos, também daquilo que foi a postura, fazendo aqui, digamos, uma comparação entre posturas e argumentos, que análises exatamente é que fazes a todo este cenário que foi ontem presenciado ou constatado durante os 90 minutos em que Kamala Harris e Donald Trump estiveram frente a frente ou lado a lado, sei que assim podemos dizer? Bem, depende dos critérios a ser utilizados, né? Porque se usarmos os critérios do tipo moralista, humanista, né? Podemos dizer que Kamala Harris esteve muito bem, porque esteve ao lado da defesa, enfim, do ideal americano, da comunicação americana, dos direitos humanos, de uma forma geral. Mas se olharmos para o lado da moral política, do realismo político, esteve bem Trump, porque ele, quando diz que alguns imigrantes estão a comer animais de estimação, ele usa uma estratégia de comoção pública, de condenação pública, em face ao que eles entendem ser uma invasão dos imigrantes do seu território. Né? Trump se apresenta como defensor dos americanos, do sonho americano, do território americano, e a usar essa estratégia, fala para as bases, mas também fala para aquela América que estará preocupada, não é, deste risco de entradas massivas dos imigrantes nos Estados Unidos. Depende do critério a ser utilizado, mas se olharmos para o critério macro, que é o da convicção dos ideais a serem defendidos, e sobretudo também de várias temáticas que geram em torno a este debate, enfim, é provável que a vitória possa ser definida, repito, o grande vencedor será consagrado em novembro, mas se quisermos olhar para algumas temáticas concretas, imaginemos o caso concreto dos conflitos mundiais, nesta componente esteve bem Trump, porque ele propaga quase que os princípios da Carta da ONU, é como se fosse ele universalista, quase o defensor dos ideais de paz e da boa convivência entre os povos. Claro que ele o faz tendo em conta a defesa dos interesses dos Estados Unidos, mas o facto de ter defendido a cessão de conflito entre a Ucrânia e a Rússia, entre Israel e a Palestina, é um dado importante que pode alentar as esperanças para um mundo melhor. Do lado de Kamala Harris, a posição é da continuidade da preservação do status quo que existe, o que pode levar também ao aumento de conflitos no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quer entre a Palestina e Israel. Ou seja, depende muito dos pontos concretos, porque se olharmos de uma forma global, bem, Trump ontem disse que foi o melhor debate da sua carreira política. Alguns canais televisivos e também alguns jornais dão a vitória a Kamala Harris. Então, quem é que venceu? Se cada um dos lados chama para si a vitória.
Daí eu dizer que, enfim, a ver, vamos, quem é que vai vencer esta eleição em novembro. E depois se haverá um segundo debate, não é? Porque está-se a pensar agora na hipótese de haver um outro debate em outubro. Não sei se vai haver ou não esse debate, mas se acontecer, eventualmente poderá, enfim, desequilibrar alguma coisa. Mas em termos de temas concretos, cada um pode ter tido pontos maiores ou menores em relação ao seu oponente. Por exemplo, no que toca à economia, é ponto assente que a economia sob Trump esteve melhor, né? Sobretudo do ponto de vista da renda anual dos cidadãos dos Estados Unidos, que baixou não significativamente, mas baixou de alguns dólares, né, durante os últimos anos, em função também, enfim, da conjuntura da economia internacional. Nisto, Trump tem vantagem, né? Quer dizer, se ele apostar a sua campanha presidencial nos ganhos que ele dá para a economia, pode ter ganhos maiores, pode ter aceitação maior. Mas se continuar muitas vezes a escorregar para outras áreas, como tem a ver com a imigração, que é o seu cavalo de Troia, pode também tirar a atenção e o interesse dos cidadãos americanos sobre o seu papel, o seu desempenho econômico enquanto esteve na Casa Branca entre 2016 e 2020. A olhar para aquilo que foi a provocação feita e também a resposta de Trump, como é que acabas aqui por avaliar também este posicionamento sobre este assunto? Diga-se que a resposta de Trump foi muito bem dada, não é? Porque ele disse que não foi ele quem incentivou aquele mob, como se chama, contra o Capitol Hill, contra o Congresso dos Estados Unidos. Ele disse que, no seu discurso, apelou à manifestação pacífica e patriótica, mas também condenou depois a perda de vida de alguns dos elementos integrantes daquelas manifestações. Ele diz que não teve nada a ver com aquilo, foi uma manifestação republicana dos militantes do seu movimento MAGA e, sobretudo, deu culpas, não é? Antiga presidente da Câmara dos Representantes e também ao prefeito do estado do distrito de Washington, que, segundo ele, não colocaram em lugar medidas de segurança para evitar que aquilo acontecesse, né? Mas da parte do seu oponente, da sua oponente, Kamala Harris, ela voltou a insistir que, de qualquer maneira, ele esteve por detrás daquilo, porque pelo facto de não ter reconhecido a derrota naquela eleição de 2020. Né? Enfim, foi uma posição quase de equidistância, né, aos eventos daquele dia, mas ao mesmo tempo não é uma equidistância total, né? É equilibrada, é mediana. Né? Ele nega, mas ao mesmo tempo não se desassocia ao espírito que levou àquela ação dos manifestantes que fazem parte do seu movimento MAGA. E só para concluir esta componente, também há críticas que estão a ser levadas a cabo ou apresentadas à equipa dos moderadores. Não é? O lado dos republicanos grita ao escândalo pelo facto de, durante o debate, só o presidente Trump e o que ele disse é que foi submetido à verificação ao texto da verdade, não é? E o jornalista dizia muitas vezes que o que ele dizia não correspondia com a verdade. Já o mesmo ele não fez com a candidata democrata Kamala Harris. Esta posição, essa ambiguidade está a criar uma leitura segundo a qual Trump esteve aí sozinho contra Kamala Harris e também os dois moderadores daquele debate. E há críticas que estão a ser feitas pelo facto de os moderadores terem feito o fact-checking ao que dizia Trump e não ter feito o mesmo a Kamala Harris.